Lembram do arco de Skypiea, em que havia um personagem que vivia mergulhando para poder encontrar a Cidade do Ouro? Sendo que esse personagem, ao ser encontrado pelos Chapéus de Palha, demonstrou uma doença. Por sua vez, explicada pelo Chopper como o mal do mergulhador. Por isso, se quiserem saber mais sobre os perigos do mergulho em baixas profundidades, mesmo não sendo tão fãs de anime, fiquem comigo até o final, que esse vídeo aqui está top. Mas antes de começarmos a nossa discussão, devo dar-lhes as boas-vindas ao canal Medtudo, onde medimos tudo sobre a medicina. Caso ainda não sejam inscritos, aproveitem para dar aquela moral e tornem-se inscritos, deixando o like se esse conteúdo for bom para vocês. E cá entre a gente. Certeza que esse conteúdo é bom. Então já sabem. Vamos, portanto, falar mais do mal do mergulhador e de todos os perigos encontrados no fundo do mar. Porém, inicialmente, é interessante contextualizar três propriedades físicas relevantes. A primeira delas é que, ao mergulharmos, quanto maior a profundidade atingida, maior será a pressão sobre o corpo do mergulhador. Isso é verídico no ponto em que todo fluido que está acima de nós, incluindo a atmosfera, aplica uma força característica pela pressão. Por isso que, ao descermos cerca de 10 metros na água, aumentamos a pressão atmosférica em uma unidade, já que há mais massa sobre as nossas cabeças. Tudo certo. A próxima propriedade importante remete à lei de Boyle-Mariotti. E cara, vocês sabem como eu gosto de deixar boas recomendações de filmes e séries. Assim, é legal apontar que a lei de Boyle é explicada em uma passagem do filme Homens de Honra, que aborda, coincidentemente, a biografia de um mergulhador da Marinha Norte-Americana. Então, esse princípio postula que um gás, ao ser submetido a uma maior pressão, menor será o volume por ele ocupado. Algo lógico quando percebemos que se uma força comprime um objeto, menor será o espaço que ele ocupará. O interessante, pois, é que, conforme essa lei, quanto maior a profundidade do mergulho, lembrando que isso aumenta a pressão contra o corpo, menor será o volume do gás presente em nossos pulmões, porque ele é contraído. Por fim, a terceira propriedade física é a de que quanto maior a pressão de um gás, maior será a sua solubilidade em um líquido. Isso daqui é muito fácil de compreender. Basta observar a garrafa de refrigerante, isto é, quando ela está fechada, não vemos bolhas no refrigerante, pois o gás está dissolvido. Agora, a partir do momento que ela é aberta, diminuindo a pressão, já que a pressão atmosférica é menor do que a do interior da garrafa, a solubilidade do gás diminui, fazendo com que ele se libere no formato típico das bolhas. Perfeito, galera! Se vocês souberem dessas três propriedades, todos os problemas relacionados ao mergulho ficam fáceis de se entender. Os dois primeiros que serão abordados na nossa discussão são bem explicados pela terceira propriedade, ou seja, de que maior será a solubilidade de um gás no líquido quanto maior for a pressão empregada sobre ele. Por conseguinte, os mergulhadores, quando atingem profundidades extremas, de 300 metros, por exemplo, maior será a solubilidade dos gases alveolares no sangue. Nesse aspecto, se lembrarmos dos gases atmosféricos, é evidente que aqueles de maior concentração são, nessa ordem, o nitrogênio e o oxigênio. Concluindo o raciocínio, em baixas profundidades, o nitrogênio e o oxigênio aumentam sua difusão sanguínea, acumulando-se nos tecidos orgânicos e, consequentemente, causando distúrbios no mergulhador. Nesse quesito, o acúmulo do nitrogênio é capaz de causar uma lassidão tão extrema no mergulhador que fica horas no mar, que se assemelha ao estado de incapacidade típico do álcool ao ser consumido em altas doses. Isso porque o acúmulo do nitrogênio, um gás muito solúvel na gordura, passa a se acumular nos tecidos lipídicos, como o cérebro, o que afeta as sinapses e seus impulsos iônicos, causando quadros de confusão mental em baixas profundidades. Enquanto isso, o acúmulo do oxigênio, segundo os mesmos princípios, é prejudicial em razão de aumentar o estresse oxidativo do corpo. Afinal, sua capacidade de formar radicais livres sem ser tamponado pela hemoglobina, faz com que membranas plasmáticas e enzimas celulares percam a sua função, afetando sumariamente o cérebro, com quadros de convulsões e coma. Mano, eu nunca tinha pensado que o oxigênio demais faz mal. Mas tem uma primeira vez pra tudo, não é mesmo? Olha, o mais louco de tudo isso é que,
Para evitar os danos do acúmulo desses gases em mergulhadores de baixíssimas profundidades, os tanques de respiração carregam uma mistura de ar especial, contendo hélio no lugar do nitrogênio e uma menor fração de oxigênio, fato responsável pela diminuição da narcose mencionada anteriormente. O último ponto a ser abordado é a doença do personagem Monty Blanc Cricket, a doença da descompressão. Nela é essencial entender a lei de Boyle, de que os gases ocupam menores volumes quanto maior a pressão. Afinal, o mal do mergulhador ocorre quando os mergulhadores sobem à superfície rapidamente, sem dar tempo de eliminar o ar de seus pulmões e tecidos totalmente. Assim, a expansão de volume é tão grande, já que a pressão diminui, que bolhas de gás se formam no sangue dos indivíduos, sendo isso, vejam bem, perigosíssimo. Dado que tais bolhas são capazes de embolizar a circulação, isto é, tampar o fluxo de sangue de modo a causar isquemia e hipóxia, com possível necrose generalizada. Um sintoma comum desse fenômeno é a hemoptise, ou como muitos conhecem, a tosse de sangue. Algo explicado pelo fato de a embolia gasosa causar aumento do edema pulmonar, porque a pressão no ventrículo direito do coração se aumenta de modo a poder levar à ruptura de artérias contendo sangue. Quanto a isso, duas coisas são importantes. A princípio, existem tabelas que instruem quanto tempo um mergulhador que estava a X metros precisa ficar em cada profundidade no momento em que faz a sua subida para dar o tempo de eliminar o excesso de gás do seu corpo, naturalmente. Desse modo, eliminando o excesso de ar que estava comprimido em seus pulmões e expandir rapidamente de volume com a diminuição da profundidade. O outro ponto é que existem tratamentos para a doença da descompressão, incluindo, a priori, a câmara hiperbárica, um dispositivo capaz de recriar a pressão do oceano e ir diminuindo-a vagarosamente para impedir a formação das bolhas no sangue, já que parte do gás concentrado no organismo é eliminado. É isso, gente. Se gostaram do vídeo, compartilhem com os seus amigos. Se não gostaram, compartilhem com os seus inimigos. Abraço! E até a próxima!